uma, um comportamento produtivista, que aliás é uma coisa saída da cabeça dos gringos, que é de onde vem todo o modelo de ação da universidade, né? Modelo ideológico de ação da universidade, e esse, digamos assim, esse comportamento produtivista faz com que a gente tenha que apresentar produção, né, que não necessariamente corresponde àquilo que deveria ser a nossa contribuição em termos críticos. Até porque a avaliação de qualquer professor para efeito, né, de melhoria de condições salariais, etc., esbarra no produtivismo como uma exigência fundamental. Então eu criei, né, uma proposta que eu apresentei, né, cuja finalidade inicial era, inclusive, a de, né, acolher professores já aposentados, mas que ainda estejam na sua plena capacidade de contribuição intelectual, né, num outro contexto e numa outra concepção de universidade que não é aquela que nós temos hoje. As finalidades disso aí seriam, em primeiro lugar, né, digamos assim, funcionalmente, manter intercâmbio permanente com outras instituições acadêmicas e, em segundo lugar, ser um espaço vivo de manutenção de memória da produção acadêmica regional em caráter pan-amazônico. Quando eu digo pan-amazônico, eu estou levando em consideração o fato de que a Universidade Federal do Pará é a maior instituição acadêmica da Pan-Amazônia. Como Pan-Amazônia, eu incluo Brasil, Venezuela, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, etc. Certo? Esses países compõem a Pan-Amazônia e a universidade, nesse contexto aqui, se situa como a maior instituição acadêmica da Pan-Amazônia. Né? As atividades fundamentais que são propostas aqui são manter uma programação permanente de discussão sobre questões da Pan-Amazônia. Né? Isso é absolutamente fundamental, porque a Pan-Amazônia ela é relegada a um absoluto lugar secundário quando se trata de examinar as questões que dizem respeito à nossa realidade. Em segundo lugar, manter uma programação regular e permanente de seminários e de debates, justamente para poder segurar como objetivo, né, a discussão a respeito da realidade da Pan-Amazônia, né, num contexto internacional. Em terceiro lugar, ser um núcleo editorial permanente para trabalhos acadêmicos que tenham importância e que também sejam trabalhos inéditos. Né? A quarta atividade fundamental, a de ser um polo de irradiação de discussões coletivas de caráter social e político, articulado com os movimentos sociais, isto é, um canal acadêmico para aglutinação das expressões dos movimentos sociais, respeitando-se o caráter popular dos movimentos sociais e que a academia não pretenda que os movimentos sociais e populares se obriguem a falar a linguagem acadêmica, mas sim que a academia vá aos movimentos sociais e dê a eles a sua contribuição no sentido de enriquecer a luta política desses movimentos em função de uma nova sociedade, de uma sociedade de caráter libertário e esclarecido.
E em quinto, manter uma programação regular de caráter cultural com desdobramento em debates, discussão de filmes, etc. Como exemplo da tipicidade dos temas a serem examinados, isso é um exemplo apenas. Se poderia, por exemplo, levar adiante um estudo histórico dos movimentos sociais nativos, que no nosso caso são principalmente a cabanagem e a balaiada. Sobre a cabanagem nós temos algumas informações, mas sobre a balaiada nós quase que não temos. E a balaiada teve uma importância extraordinária, não é? Como, não é, um movimento social, né, que eclodiu no século XIX. Tanto a balaiada quanto a cabanagem tiveram identidades próprias e diferenciadas. E no caso da balaiada, eu vou ter que dar uma exemplificada aqui. A balaiada se compôs de 3 vertentes. Uma, sob a liderança do Manuel Balaio, que reagiu ao desrespeito e ao abuso das filhas dele pelos militares, no Maranhão daquela época, que estava enfurnado numa luta política entre facções que dividiam o poder, que eram adversárias entre si na detenção do poder, mas que eram solidárias entre si contra o povo como um todo. A outra liderança, a do Raimundo Gomes, cujo irmão vaqueiro como ele estava preso na cadeia por força da ação dos grandes proprietários de terra, e ele reuniu outros vaqueiros junto com ele, libertaram o irmão dele e se juntaram ao grupo do Manuel Balaio. E o terceiro grupo aí, representado pelo Cosme Bento das Chagas, que liderou uma massa de escravos, ele era negro escravo, e que, aproveitando a convulsão criada pelos 2 outros, ele lidera uma massa de 2.000 escravos que conflagra aquele espaço num momento crítico extraordinário, logo após, né, o acontecimento da revolta cabana aqui no estado do Pará. Então, a balaiada, ela acontece no Maranhão, né, após o período da cabanagem. Como isso ameaçava o poder dos fazendeiros, dos grandes proprietários de terra, etc., né, foi amalgamada uma força militar arrecadada nos estados do Nordeste, colocada sob o comando de um oficial do Exército, e que promoveu uma verdadeira chacina em nome da pacificação. Como resultado disso, né, o Manuel Balaio foi morto durante uma das refregas, o Raimundo Gomes foi levado preso para o sul do país, num percurso durante o qual ele morreu, né, e o Cosme Bento das Chagas foi aprisionado e sumariamente enforcado pela audácia dele como negro escravo em conduzir e liderar uma massa de escravos revoltada contra a condição de escravidão imposta a ele. E os escravos todos que estavam sob a liderança dele foram reescravizados. O significado político da balaiada tem uma extensão que me parece ser inclusive maior do que o da cabanagem, embora a cabanagem tenha outras facetas importantíssimas com relação à presença do nativo e do escravo dentro da Amazônia colonizada pelos portugueses, né? Então, um estudo histórico disso aí é importantíssimo. Como segundo exemplo dessa tipicidade, seriam as discussões das questões conjunturais associadas à Amazônia, como, por exemplo, a natureza e o papel histórico dos militares, que sempre foram presentes na nossa realidade, independentemente do momento histórico, já que os militares
tem a sua origem nas tropas, né, nas tropas armadas de resgate do índio, de caça ao índio, de caça depois ao escravo fugido, né, e que culminavam na garantia da escravização do nativo e do índio em função do modelo colonial, e depois evoluíram, porque isso evolui na direção do surgimento da Guerra do Paraguai, né, da construção do novo modelo de força armada e na intronização dos militares como poder tutelador sobre a sociedade brasileira. Isso seria interessante examinar dentro dessas discussões relativas à realidade da Amazônia. Em terceiro lugar, né, o estudo e a análise do clima político recente dos países latino-americanos amazônicos. A última, né, tentativa libertária ocorrida na América Latina, né, foi elaborada em 3 países da Pan-Amazônia, pela Venezuela, pela Bolívia e pelo Equador, na formulação da UNASUL, da União, né, dos países da Sul-América, e que conduziu propostas objetivas de confronto de caráter libertário contra o poder imperialista dos Estados Unidos, que faz dos territórios das Américas um território subordinado, que tal um chiqueiro, né, controlado de forma absoluta por eles e que foi respondido pelos Estados Unidos. Primeiro com o assassinato do Chávez, segundo com a defenestração do Rafael Correa, que era assim, a maior liderança equatoriana e que foi inteiramente defenestrado e mantido até hoje em exílio na Europa. E, em terceiro lugar, a aplicação do golpe contra a Bolívia, que foi revertida pelas mãos, né, do povo boliviano organizado politicamente e a ação do MAS, que prendeu e colocou na cadeia, até hoje, todos os militares ligados ao golpe que foi feita, não é, pela OEA, pela Organização dos Estados Americanos, que é chamado também de Ministério das Colônias dos Estados Unidos, e também da prisão da Jeanine Áñez, que era a presidente, entre aspas, colocada durante o período desse golpe, e do Luiz Fernando Camacho, que é o líder da ultradireita boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Essa história do papel dos países da Pan-Amazônia, notadamente Venezuela, Equador e Bolívia, tem que ser objeto de uma análise crítica detida em relação à questão da realidade amazônica. Né? E, né, por fim, a proposta do estudo e da análise das ligações dos países amazônicos com a conjuntura geopolítica mundial. Porque hoje, né, nós temos uma conjuntura geopolítica absolutamente diferente daquela que existiu 2 décadas atrás, nos finais do século passado e começo desse século. Né? É uma conjuntura geopolítica que aponta para um estágio pré-metastásico dos grandes países capitalistas, e nisso leiam-se União Europeia, Estados Unidos, Japão, etc., por força das enormes mudanças ocorridas, sobretudo no plano econômico, a ascensão econômica da China, com a recuperação da Rússia após a União Soviética e, consequentemente, com a adesão dos países da Pan-Amazônica a esse projeto como território altamente estratégico para essa nova ordem mundial. Alguns tópicos que podem ser aqui relacionados como básicos para esses seminários e debates, né, seriam, por exemplo, o que são os militares, da onde eles vêm, qual a função deles e qual o poder deles. O que é que está imbricado nessa realidade? O que são, na verdade, os militares? Né? Que função eles têm dentro dessa realidade histórica desde o período colonial até hoje? Em segundo lugar, o que foram a cabanagem e a balaiada, isso que eu acabei de falar ainda agora, o que elas significaram para a nossa história. Em terceiro lugar,
o que é a igreja e o porquê da sua ação política. Por que que a igreja, depois de ter, junto com os dois países ibéricos, Portugal e Espanha, produzido esses verdadeiros chiqueiros históricos, que são alguns países da Latinoamérica, entre eles o Brasil, por que que hoje ela toma aparentemente uma posição contestadora frente ao capitalismo que a defenestrou do papel absoluto de importância econômica, ideológica e política que ela tinha? É preciso que se tenha uma leitura muito crítica em relação à igreja e o que é que está por trás da posição que ela toma hoje em relação a essas questões. Um outro tema: por que que o Brasil sempre esteve de costas para a América Latina? Por que que, quando, por exemplo, surge uma Unasul, quem conduz a Unasul são Venezuela, Equador e Bolívia, mas o Brasil não entra nisso aí. Ele entra como um figurante de importância verdadeiramente secundária e até mesmo alheado daquilo que era o objetivo maior da formação da Unasul como união de países da América do Sul. Mas o outro tema: o que é a América Latina que diz não? E quais os horizontes dela? América Latina é essa que, desde os primórdios do banditismo imperialista dos gringos, que começa, sobretudo, né, após a tomada de mais da metade do território mexicano e a corrida para o lado sul do território dos Estados Unidos, né, com a tomada de Cuba à Espanha e a imposição a ela da emenda Platt e da humilhação da entrega de Guantánamo ainda no século passado, ainda no século atrasado, porque isso não foi no século XIX, não é? O assassinato dos líderes como Farabundo Martí e outros, né, que enfrentaram o poder do imperialismo dos Estados Unidos e por causa disso foram sumariamente eliminados, né? E todas as outras nações e povos latino-americanos que ergueram o dedo no focinho do poder do banditismo gringo e disseram não, que são Cuba, a Nicarágua, depois a Venezuela, e por isso que o Chávez foi assassinado, e posteriormente o Equador e a Bolívia, principalmente esses, né? Essa é a verdadeira América Latina que diz não. E, finalmente, as raízes da ação genocida do imperialismo dos Estados Unidos, que reside naquilo que eu, pessoalmente, classifico como postulado, né, do fundamentalismo econômico do calvinismo, que foi o postulado emitido pelo Calvino, que cria as bases, né, da formação econômica dos Estados Unidos na rasteira, né, dessa herança puritana que eles trouxeram da Inglaterra. Se a gente fizer isso, a gente tem condições de começar a discutir a nossa realidade e discuti-la a partir das nossas raízes históricas, não apenas gritando palavra de ordem. Palavra de ordem é algo que funciona no calor das passeatas, não é, e das supostas ações de resistência que, na verdade, e na grande maioria, nunca são, né? Outros temas ainda que podem servir profundamente para isso são, em primeiro lugar, o que são a Rússia e a China, oriundas da antiga União Soviética e do projeto que sucede os projetos, não é, da Revolução Cultural, aliás, primeiro do grande avanço, grande salto para frente, e da Revolução Cultural do Mao Tse-tung, que foram substituídos pelas propostas do caminho capitalista para o socialismo de Deng Xiaoping, e que fazem da China hoje o país economicamente líder e
com o reforço da Organização de Cooperação de Xangai, da Rússia, pós-União Soviética, e de vários países da Eurásia que fazem do centro do poder econômico mundial já tenha começado a migrar concreta e objetivamente para a Eurásia e não mais para o Ocidente. Em segundo lugar, o que são as esquerdas e a sua bandeira? As esquerdas são uma arapuca terrível. As esquerdas são um braço pseudo-esquerdo da direita que funciona admiravelmente bem a favor da permanência do obscurantismo e da submissão da sociedade latino-americana pelo banditismo imperialista gringo. Não é? É preciso que a gente discuta isso aí, e as bandeiras dessas esquerdas. Em terceiro lugar, o que a guerra da Ucrânia tem que a ver com a América Latina? A grande maioria não se dá conta disso, mas tem a ver e é importantíssimo isso aí no contexto geopolítico mundial. Quarto, a ferocidade belicosa do imperialismo dos Estados Unidos ontem e hoje. Por que os maiores bandidos do século XX são, na sua absoluta maioria, gringos? Começando pelo arquibandido, que foi o Theodore Roosevelt, e terminando pelo Reagan, com a derrubada da União Soviética, e pelo Bush, com a guerra pelo Bushão e pelo Bushot, com a guerra do Golfo e depois com a guerra do Iraque. Né? Seria interessante dar uma examinada radiográfica nisso aí. Ainda mais, o panorama geopolítico atual e o papel da América Latina. Nisso aí vão, né, o degrau de avanço tecnológico que hoje existe na economia mundial, né, e as extraordinárias riquezas latino-americanas, principalmente as da Pan-Amazônica, porque o triângulo do lítio, que hoje é, de forma absoluta, o mineral mais estratégico para as necessidades econômicas do século XXI, ele está contido, na sua absoluta maioria, em 3 países: Argentina, Bolívia e Chile. Né? A Bolívia, país da Panamazônia, e a Argentina e o Chile, países contíguos territorialmente à Bolívia. Né? Os fóruns sociais, o que está em causa? Por que os fóruns sociais, depois de terem sido iniciados como um movimento de confronto contra o poder do imperialismo e, sobretudo, através dos fóruns econômicos, por que de repentemente esses fóruns sociais foram tomados pela igreja e pelas ONGs e transformados em espaços de uma discussão absolutamente estéril e inócua, a ponto de não permitirem que o fórum social que vai acontecer agora fosse realizado na Venezuela e excluído a Venezuela como um território, né, de um povo que diz não ao imperialismo, que fosse excluído exatamente da discussão a que os fóruns sociais deveriam se propor. Por quê? Não é? Ainda mais, quais as verdadeiras lideranças da América Latina desde os finais do século passado? Isso envolve indispensavelmente, envolve as figuras do Hugo Chávez, do Rafael Correa e nem tanto do Evo Morales, é do movimento ao socialismo boliviano, que está assentado sobre a cultura quechua e aimara, que foram culturas nativas que se safaram da carnificina produzida sobre a América Latina pela Igreja e pelos países ibéricos, que destruíram os astecas, os maias e os incas. O que sobrou, por exemplo, os quechua e os aimarás na Bolívia, são o resultado do apoio ao surgimento do movimento ao socialismo, que hoje alimenta uma solidariedade política que garante a reversão de um golpe conduzido pelo Almagro, aquele bandido que chefia a Organização dos Estados Americanos, que, como eu referi ainda agora, é mais conhecido como o Ministério das Colônias Gringas. Né?
Então, essa liderança, Hugo Chávez, Rafael Correia, né, e o Evo Morales associado ao MAS, elas deveriam também ser objeto de um exame e discussão radiográfica. O que são Luiz Inácio e o PT frente à questão brasileira? Isso é uma questão que nós temos que encarar. Nós temos que encarar. Por que o PT, depois de surgir aos trambolhões como uma representação das causas populares, se transforma num partido que administra governos absolutamente divorciados da questão popular? Por que o PT, apesar de ter aparecido aos trambolhões, não é um partido revolucionário como foram as iniciativas venezuelana, equatoriana e boliviana? Por que o PT sempre age em função dos interesses de conjuntura? Por que o PT abriga uma corrupção como ele abrigou? E por que hoje, depois de nós termos nos livrado do pior de todos os governantes da nossa história, nós temos um governo que não vai adiante naquilo que deveria ir a sociedade brasileira para criar um projeto verdadeiramente libertário? A gente precisa examinar o que o PT é, né, e o que é o guru e o bezerro de ouro dele, chamado Luiz Inácio, frente à questão brasileira, né? E, finalmente, as raízes do poder tutelador dos militares sobre o Brasil e os brasileiros. Os militares são, de fato, o poder tutelador. Ao longo de todas as constituições brasileiras, desde a de 1891 até a de 1988, nunca deixou de haver um dispositivo mencionando claramente, abertamente, o negócio chamado lei e ordem e a garantia dela. É a famosa GLO que está no artigo 142 e que permite, ao sabor da interpretação da mentalidade militar, a legitimidade do golpe. Né? Nós precisamos de examinar, sim, o que são os militares na história brasileira. Certo? Finalmente, a proposta de uma série de filmes aqui, que não me cabe colocar porque ela é extensa, mas que eu posso repassar depois para o Haroldo, né, para que se possa examinar filmes extraordinariamente críticos, examinando questões como a questão chilena, como a questão argentina, como a questão latino-americana, como a estrutura e funcionamento de um atentado e de um golpe de Estado. Tudo isso precisa de ser conhecido e discutido, porque são exemplos candentes de análise sobre essa relação promíscua entre o poder do banditismo imperialista e os países inevitavelmente submetidos a ele. Aqui também estão relacionados, pelo menos, duas séries. Uma é uma série da BBC, chamada Os Homens que Mataram Kennedy, em 9 episódios. Essa série, ela foi proibida na Inglaterra por força de uma liminar que foi arguída por um grupo gringo, né, sob a alegação de que ela continha acusações a membros do governo, se eu não me engano, do governo Johnson. Mas, mais recentemente, essa liminar foi liberada e eu perdi isso depois com a perda da minha biblioteca, mas eu tive toda essa série legendada em português. O último episódio dessa série, chamado Um Caso de Amor, conta o caso de uma farmacêutica bioquímica que tinha sido caso do Lee Harvey Oswald, esse que é farsescamente acusado de ser o assassino do Kennedy, que não foi ele. A coisa é muito mais outra e muito mais adiante. E ela conta como ela foi recrutada para um hospital da Marinha Gringa para servir como supervisora de uma experimentação terrível, de uma experimentação monstruosa, de uma experimentação sinistra, que foi a de recrutar prisioneiros do sistema prisional gringo para experimentar nele as formas mais terríveis e mais devastadoras de câncer
para serem inoculadas no Fidel. Não fizeram isso porque a blindagem da segurança cubana não permitiu que fizessem, mas fizeram com o Chávez. E mataram o Chávez. Embora eles aleguem que não aprova, não aprova. Mas, na verdade, quem assistir esse episódio dessa série vai entender como foi feita a morte do Chávez, pelo Chávez ter passado a representar uma ameaça terrível como liderança esclarecida da América Latina contra o banditismo imperialista dos Estados Unidos, certo? Uma outra série ainda, essa em 10 episódios, extraordinária essa série, feita por um estadunidense, pelo Oliver Stone, né? A história não contada dos Estados Unidos. Isso, só isso, se fosse objeto de uma programação de seminários e debates, daria um extraordinário esclarecimento sobre essa realidade que hoje está em processo de transformação metastásica contra um sistema que ainda não tem 300 anos de idade, não tem, né? Porque o capitalismo não tem 300 anos, e os Estados Unidos ainda não tem 250 anos, mas que nesse meio tempo semearam, não é? A ação genocida, uma carnificina geral, e um poder terrível de intervenção sobre outros povos e países, e que precisam de ser necessariamente examinados de forma crítica. Essa é a proposta. Beleza.